Devocional musical com Elizabeth Marques. Triste e cansado eu andei sem Jesus, minha vida perdida vi. Não imaginava o que ia passar quando te vi frente a mim. E assim foi como chegaste, minha alma salvaste, como filho me adotaste, e hoje levanto a minha voz para dizer que te amo, e ao mundo anunciar que somente tu és, meu Deus, minha salvação. Por muito tempo eu duvidei a existência de um Deus, mas me bastou ver o céu e o mar, sua verdade aceitei. E assim foi como chegaste, minha alma salvaste, como filho me adotaste, e hoje levanto a minha voz para dizer que te amo, e ao meus dias que somente tu és, meu Deus, minha salvação. Hoje minha vida outro rumo tomou, caminho firme a Sião, com alegria no meu coração, canto essa humilde canção. E assim foi como chegaste, minha alma salvaste, como filho me adotaste, e hoje levanto a minha voz para dizer que te amo, e ao meus dias que somente tu és, meu Deus, minha salvação. Meu Deus, minha salvação. Meu Deus, minha salvação. Devocional musical com Elizabeth Marques. Yo te alabo. La 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 Let me tell you.
No telling where I'd have been, because he guides me through my journey. Muito boa noite, estamos ao vivo aqui direto de Curitiba, meio com uma câmera só, vamos ter que fazer meio assim. Não pensei que a câmera ia mudar como mudou aqui, né? Com certeza. Mas enfim, ela não estava exatamente assim, mas... coisas da vida. Opa, não deu certo não. Vamos deixar assim agora. Opa! Muito grandes. Melhorou. Olha, aí sim. Eu sabia que ia conseguir. Estamos começando o 63, como que fala 63 de uma forma? 63º? Eita, você tá bom, hein? Minha mãe me ensinou, hoje eu estou na casa dela. Pois é, então estamos em Curitiba, transmitindo diretamente de Curitiba para todo o Brasil, a Igreja de Cristo no Brasil. É um prazer estar com você mais uma vez, e hoje estamos pertinho, né? Vamos fazer meio assim. Raramente as pessoas nos veem perto e hoje estamos juntos aqui. Poxa, agora que eu tô na minha cabeça é maior que a sua. Viu? Cérebro, né? Esse foi o cérebro, é o tamanho do cérebro. Gente cabeçuda assim mesmo. Mas pelo menos eu não sou cabeça dura. Mas enfim. Alguma coisa se compensa, né? É muito coisa. bom estar com o João aqui, claro, e é muito bom estar com você que está ao vivo, nos assistindo, olhando, e é um prazer mesmo, de fato, nós trazemos essa comunhão e estamos a uma tela de distância uns dos outros aqui, né? Isso aí, quero mandar um abraço a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo aqui, deixa eu atualizar, tem várias pessoas aqui. Como faz para assistir o programa? Não estou conseguindo, acho que já está. Espero que já esteja, porque agora sim é ao vivo. Quando você escreveu, Vânia, ainda não tinha entrado no ar, ele entra no ar geralmente pontualmente às 9, né? Às vezes dá uma atrasada de alguns segundos, minutos, alguma coisa assim. Segundos e minutos aqui. Não tem nada a ver com isso, é aqui. Dessa vez eu tenho que falar que sou eu mesmo. Mas como somos uma equipe, todos vamos assumir isso aí, a parte, divide comigo pelo menos. Exato, né? Com certeza. José Reis, muito bem-vindo, obrigado de novo, né, por você estar assistindo com atenção a todos nós aqui, né? Ana Mendes, mais uma vez, boa noite, um beijo para você, já que você mandou beijinho, né? Vou mandar um beijo também. Retribuir, né? Com certeza. Casemiro também está sempre nos assistindo, ele é de Santa Rita do Passa Quatro, que é interior ali de São Paulo, uma cidade muito agradável, uma congregação muito boa, realmente. Visitem a congregação de Santa Rita do Passa Quatro. De vez em quando a gente sai, assim, até que saímos até para visitar, propositadamente. Então, Edinho foi uma vez com a gente lá em Jarinu. Jarinu, isso. Jarinu. Não pode esquecer. Um abraço aos irmãos de Jarinu, muito bom. Verdade. Também Cleonice Santos Manfrim, né? Ela está dando uma boa noite a você. E ela está falando que é do prédio da agronomia em Porto Alegre. Mas hein? Barbaridade, trem legal. É isso aí. E também do Edes Albuquerque, lá de Alagoas, Maceió. Como que fala de Alagoas, Maceió? Ixi, bichinho, não sei, acho que eu não vou acertar, tá bom. Eu ia falar, mas eu não sei falar esse dialeto, mas é bem agradável. Você já viu o Michele falando que é engraçado? É engraçado pra gente, sul, claro, né? Muito mas legal. Eles devem rir da gente também, né? Provavelmente, né? Alberto Murakami também, boa noite, irmãos. Lucimar, Alberto e Cris de Osasco. São 3 assistindo de uma vez só, né? Muito bom que vocês estão conosco aqui a uma tela de distância. É isso aí. Hoje nós vamos ter o nosso tema, vamos falar sobre pequena, mas poderosa. Imagina que será, só que hein? Que será? Tem muita coisa pequena poderosa. Louco! A minha não sei se é pequena, mas ela... ainda tem o mesmo poder das outras. Vidro de perfume francês, né? Pequeno, mas poderoso. Cheira longe. Cheira longe, né? Então, mas nós vamos ter esse assunto hoje e tô tirando um pouco aqui pra gente não aparecer, né? Porque coisa feia a gente não mostra muito, né? Só um pouco, então. Só o suficiente. E também temos a nossa pauta de hoje, né? Vamos falar sobre aquecendo o coração. A série Codependência também, com o nosso irmão Vicente Barbosa, sempre colaborando conosco aqui. O que mais? Vamos falar um pouquinho mais sobre regência, com o nosso irmão Marcos Menaldo. E também vamos ter Vida com Propósito, um quadro que sempre nós apresentamos aqui, uma produção dos irmãos lá de Belo Horizonte, na Igreja de Cristo no Centro.
com a apresentação sempre de alguns dos irmãos lá, e com certeza tem gente por trás, né, que a gente não vê como o Rômulo, né, sim. mas tá sempre lá. Geralmente tem muita gente por trás, né? Bastante, né? Como aqui, né? Tem dois por né? trás. Eu tô atrás do João às vezes e às vezes ao contrário. Ao contrário, né? Se escondendo, sempre se escondendo. Desde criança. Assim, o programa tá assim. Desde criança você vai se escondendo, assim, quando eu notar que ao final do programa está lá atrás. Ou tô deitado com a minha mãe na cama. Mãe. Mãe, eu quero. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Aquecendo o coração, né? Com Bruno Capato. Opa, espere. Vamos lá. Vamos lá. Estamos a uma tela de distância e essa saudade só aumenta. Você do lado de lá e eu aqui do lado de cá, esperando a ligação para estarmos a nos olhar. Tão incrível o quanto apenas uma tela de distância nos faz unir de uma maneira tão majestosa que nos leva a ter uma intimidade que só você e eu temos. O que é uma tela de distância para o que sinto por você? Nada. Tivemos e temos momentos únicos, mesmo estando à distância. O amor cresce, a saudade aumenta e a simplicidade estará ao nosso alcance. Sempre que nos vemos, a nossa única barreira é uma tela. Eu de um lado e você do outro, falando coisas que algumas pessoas não falam estando por perto. Eu e você e eu, a apenas uma tela de distância. Boa noite, família. Vamos falar hoje sobre liberdade, sobre estar liberto. Hoje fazem exatos 370 dias que eu consigo vencer meu vício. É isso mesmo. É difícil de ouvir, mas é muito mais difícil falar sobre isso. Eu por muitos e muitos anos fui viciado em droga, fumava demais, e isso estragou muito a minha vida, me fez perder tempo precioso de vida, perder dinheiro, estragar a amizade, estragar a relação com família, porque a droga, ela transforma o ambiente que a gente vive, né? Ela começa mudando a gente, aí ela muda o ambiente que a gente vive, as situações, e isso vai ficando cada vez mais difícil. E quando se tem um vício, a gente tem a falsa ideia de que consegue dominar ele, né? Que consegue administrar o vício, e isso é totalmente errado, porque o vício é automático que ele está nos dominando, né? Que ele diz quando e como vai acontecer. Por algumas vezes eu fui até o Vicente lá, foi muito bom, porque eu passei a ver os lados, né, do vício. O meu lado, o lado do codependente, como que tudo isso se resolve, o confessar, o lutar, o papel do outro do seu lado, todo esse problema do vício dentro da congregação, dentro da proximidade com Deus, que isso não tem cabimento, e me ajudou muito. No último Enoque, a gente sentou nessa roda que está o pessoal que está nessa luta contra o vício, muitos vencendo, alguns perdendo, mas lutando. Mas esse é o mundo do vício. É bem difícil lidar com isso. E graças a Deus, hoje estou firme, já fazem 370 dias. Para mim é legal, é motivo de vitória, sabe? De alegria, porque é o primeiro um ano dentro de 15 que eu consigo passar ileso, sem cair. Graças a Deus, glória a Ele por isso. E essa mensagem é de motivação a quem tem esse problema, sabe? Dentro da Irmandade em especial. Às vezes tem muitos irmãos que sofrem com vícios por baixo do pano, né, em casa.
seja droga, seja álcool, seja o que for, ou outro tipo de vício, que tudo que nos domina passa a ser um vício, né? Mas em especial a parte química, né? De droga, e isso é horrível. É muito difícil arrumar a força, né? Arrumar a coragem para confessar e pedir ajuda e escancarar esse problema para algum irmão e orar junto e lutar. Mas é a melhor saída, é o melhor caminho que se tem na vida do cristão, é confessar. É abrir a boca e pedir ajuda para Deus e para a Irmandade. Estamos todos unidos nesse barco espiritual rumo ao céu, exatamente para isso, para se ajudar, para se estruturar, para um se apoiar no outro. Esse trabalho do Vicente eu acho maravilhoso. Até deixo o meu grande parabéns, Vicente. É admirável ver, né, o quanto Deus te usa, o quanto que está crescendo esse trabalho do Libertes.com, até agora com o livro, né? É muito interessante estar conversando sobre isso com a Sara, como só vem crescendo esse trabalho, e espero que ele cresça cada dia mais, para que esse problema do vício que atrapalha tanto a vida de muitos irmãos, em especial, venha a diminuir cada vez mais e um dia ser exterminado. Então essa é a liberdade que eu queria falar, estar liberto de todo e qualquer vício. Não há nada melhor do que sentir a presença e a pureza de Deus na vida, no coração, no dia a dia. Deus abençoe a todos, em especial os irmãos que estiverem assistindo ou que conhecem alguém dentro da Irmandade que sofre com esse problema. Dê uma atenção especial, porque não é fácil lidar com isso. Com muito amor, com muito carinho e muita força com a palavra de Deus é possível se libertar dessa. Deus abençoe a todos. Muito bem, muito obrigado ao Bruno. Esse depoimento assim, corajoso, né? Pois é verdade, viu? Não é para qualquer pessoa. Eu acho assim que eu teria um pouco de vergonha de falar isso assim como ele falou, mas é por parabéns uma boa a causa. você. E de fato, muitas pessoas, a gente até às vezes nem imagina, elas estão sofrendo com isso, estão passando por problemas e precisam de ajuda. Libertes.com está justamente com esse objetivo, não de ajudar só na igreja, inclusive fora dela. E tem ajudado bastante, né? Como a gente tem visto também, né? Então, quero agradecer a todos vocês que estão escrevendo. E aqui nós temos um lembrete, né? As mensagens são bem-vindas, mas escreva aí qual cidade, estado, congregação que você é, para que a gente possa mandar um abraço, como o nosso irmão José Reis, e já em seguida ele já escreveu, sou de Franca. Então, muito obrigado, José, por atender o nosso pedido, né, falar de onde é, porque é importante nós falarmos de onde você é e as pessoas estarem sabendo que você é de Franca. E não esqueça de convidar outros irmãos para virem também, manter essa tela de comunhão conosco, juntos aqui. Também temos o nosso irmão Silas Silas Gama, né, de Manaus. Ele escreve aqui: ligados no programa para interagir. Um grande abraço a todos vocês, amados irmãos, de fato, lá de Manaus, né? Boas congregações lá. Não sei se eu fiquei admirado por conhecer as congregações lá, que tem mais de 12 congregações, hein? E são Incrível. Fortes, pelo que eu ouvi falar, né? São todas crescendo. Elas estabelecidas e muito bem estabelecidas. Também Renata Guiar dando boa noite, e ela já está falando de onde é, né, Renata? Guanabara, Campinas, muito bom ter você aqui conosco. E Cristina Cris também está conosco aqui, da Igreja de Cristo de Unamar, Cabo Frio. Cabo Frio. Isso. É isso aí, muito obrigado por estar junto conosco aqui.
Esperamos que vocês voltem todas as semanas. Eu não lembro de ter visto a Cristina antes aqui. Não, eu também não lembro. Mas estamos juntos. E talvez nem ela lembre de ter visto a gente, mas enfim. É possível. Mas não vai esquecer. Mas tem pelo alguém jeito. que sempre nos vê, como o Fernando Soares e a Michele, né? Verdade. Eles estão vendo. Eu estou vendo você, Fernando. Nós estamos vendo, com certeza. Sim, muito bom ter você aqui conosco mais uma semana a uma tela de distância. É isso aí. Hoje nós vamos falar então sobre pequena, mas poderosa. O que será que é pequena, mas poderosa? E aí, Edinho? Ixi. Eu não sei. Então vamos descobrir. Mas deixa eu... não sei se você conhece a história de um dos oradores mais poderosos do mundo. Eu vou falar um pouco sobre esse orador, mas antes quero passar um pequenininho filme. Não, na verdade vou falar um pouquinho, depois eu vou passar esse filme. Tá bom. Mas esse orador, voltando aqui pra gente, esse orador... Já deu tchau. Aliás, já deu oi. Acontece isso aí. Eu pensei que ele estava dando tchau, mas não teve jeito. Vou ficar. Então, mas esse orador, ele era tão bom, que quando ele falava, ele perdia de 2 a 3 quilos cada vez que ele falava. Mas ele conseguiu convencer toda uma nação, ele conseguiu transformar a economia e tudo mais. Então, a palavra tem muito poder, né? A palavra falada, assim. Independente de como ela é usada, né, Sem João? dúvida. Porque muitas vezes, quando a palavra é bem usada, ela tem um benefício. Agora, quando ela não é bem usada, tem um malefício para toda uma sociedade, inclusive. Verdade. Mas eu vou passar um filminho, então, um pouco mais sobre esse personagem da história real, e vocês vão saber um pouco mais sobre ele. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Então... Cuidado com a informação que você recebe. A gente às vezes vai excluindo tudo, pelo menos assim numa rede social, né? A gente tem a possibilidade de excluir pessoas e opiniões que a gente não concorda. A gente acaba vendo só o que a gente concorda. É verdade. Isso... Até, eu não sei se você reparou, João, que a mídia tem falado muito das fake news, né? Que são pessoas falando coisas que elas pensam, que elas acham, e falando, não, isto é verdade. E nem sempre isso é verdade, né? O que é a verdade? É verdade. É verdade. E muitas pessoas até compartilham muitas coisas, muitas opiniões, mas raramente a gente vê as pessoas compartilhando a fé. Pois é. Então é de duvidar, né? Até vi uma postagem ontem, antes de ontem até, uma pessoa escreveu, falou, olha, eu tenho ficado horrorizada, era uma mulher, né? Eu tenho ficado horrorizada de ver as pessoas, os pastores, os pregadores, as pessoas da fé falando sobre política e não sobre a fé. Muitas vezes é o que tem acontecido. Verdade. Falamos sobre lado A, lado B, aquele está certo, aquele está errado, esquecemos de falar da nossa fé. Verdade. E eu falo esquecemos como sociedade, como povo mesmo. E tudo isso aí é passageiro. Exato. Daqui 20 dias, uma parte pelo menos já vai passar. Um tanto já cai do caminhão. Menos de 20 dias, já cai do caminhão. E daqui a 4 anos eles querem voltar, como se fossem vindo das trevas, vindo de algum lugar, não sei de onde vem. Eu costumo falar que o circo aparece na TV de vez em quando. A cada 4 anos o circo vem e aparece na cidade, né? É verdade. Mas então tenhamos cuidado como usar a nossa língua. A língua é pequena, mas poderosa, né? Então ela pode ser inconveniente também. Muita gente usa para xingar. E por que fazem isso? Vamos falar um pouco sobre isso. A língua tem o poder de dirigir, por exemplo. Ela dirige tanto as coisas quanto a gente. Nós vamos falar sobre Tiago, logicamente, você já deve ter entendido, né, que a Bíblia fala sobre esse assunto também. E fala de fato, né? E Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele já começa sendo bem claro ali sobre o poder da língua, dizendo, meus irmãos,
Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Muitas pessoas dão muitas opiniões como se conhecessem de tudo, né? De política, de não sei o que mais. Querem ser mestres, doutores. Doutores, até, né? Política, sei lá, é porque tá falando muito sobre política, né? Tá tá. um pouco cansado, né? Eu tô, sei lá, com saudade de, sei lá, 6 anos atrás, né? Tô com saudade disso. Mas, quando as coisas eram mais simples, parece pra mim, não sei. Enfim. É verdade. E cada ano a gente vai ficar mais abismado, né, com as coisas que acontecem. Mas temos cuidado para não ser mestres demais. Porque aqueles que são mestres, né, querem, e muitas pessoas querem ser mestres nisso, naquilo e naquele outro. Mas não é bem assim que funciona. E nem todo mundo sabe tudo. Eu mesmo, ninguém vai ver minha opinião sobre alguns assuntos. Eu raramente dou opinião e muitas vezes até eu evito de entrar em polêmica, entrar em detalhe, falar alguma coisa assim, que às vezes eu vejo que não leva a nada. E tem vezes que eu ignoro simplesmente, justamente para não ter essa ideia de, você está de algum lado. Na verdade, eu estou do lado de Cristo, né? É assim que a gente deve estar. Nosso candidato é Jesus, e nosso partido é a igreja. E ele vai ganhar, com certeza. Ele vai ganhar. Ele já foi eleito. De quem, né? Através de nós. Verdade, vamos pregar somente sobre ele, né? Então, cuidado vocês que querem ser mestres. Nós estamos aqui ensinando, quer dizer que também nós teremos um peso maior, um rigor maior, né? Seremos julgados com maior rigor também, nós também, então... Temos ciência disso, né? Então diz a passagem, está frisando, os que ensinam seremos julgados com maior rigor. Os mestres vão ser mais cobrados, e isso é justo que os mestres sejam mais cobrados. Um cavalo, por exemplo, você sabe que um motor, ele assim, a força do motor é de acordo com a força do cavalo, né? Não é literalmente, lógico. Horsepower, né? HP, né? Que fala no motor, né? Imagina uma Ferrari, não sei quantos cavalos, tem 700 cavalos, né? A gente fala, meu carro é bom, tem 140, 200 cavalos e assim por diante. Né? Então, o cavalo não sabe a força que ele tem. Mas se a gente quiser, por exemplo, domar um cavalo, começa por onde? Opa, vou mostrar o cavalo. Mostra o Edinho aqui. Pior que ele pode me dar um coice, né? Dependendo. Mas é isso, né? Então a gente sabe que a força de um cavalo é domado pela boca. Coloca-se um cabresto, né? Pega a língua do cavalo e doma o corpo todo do cavalo, a força toda. Ele não sabe a força que ele tem, porque se ele soubesse... E um navio? Você já pensou no tamanho de um navio? Olha o exemplo do navio, eles são tão grandes. E assim já diz a passagem de Tiago 3, capítulo 3, versículo 4, ele fala, tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então veja que pode ser o maior navio que tiver. Quantas pessoas guiam aquele navio? Um piloto somente. E tem navios que cabem 3.000 pessoas, né, passageiros, são etc. imensos, e inclusive tem mais do que tem dentro de qualquer casa que você possa imaginar. Tem de tudo, tem quarto, tem piscina, tem os bares, tem o salão de festas, tem salão de jantar, tem uma infinidade de coisas para fazer. Tanto que muita gente tira férias, viaja e fala, olha, eu ficaria mais um mês dentro do navio porque não tinha falta de nada lá. Tem tudo, mas... Por incrível que pareça, só uma pessoa guia e o leme às vezes é uma coisinha pequena. Na verdade, assim, sempre né, o leme é pequeno em comparação ao navio, lógico. Ele deve ser enorme, tamanho de uma casa, mas o navio então... Então, e se você pensar sempre, ele sempre vai ser só uma pequena parte que vai guiar todo o navio. Para direita e esquerda, né, ou para frente, ele vai... Só um pequeno leme assim que vai dando a direção. Por isso que é utilizado já essa ideia de que um cavalo ele é domado simplesmente com um arreio lá, com aquela coisa na boca, que cabresto, eu fiz até né? assim, cabresto, perdão, que é o cabresto assim, eu já não entendo muito de cavalo, só de dar coice, né? Isso ele é bom. Mas enfim, e o navio é assim também.
Aí ele continua, o escritor continua falando lá no capítulo 5, ele fala: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E a nossa língua muitas vezes é uma simples fagulha que incendeia toda uma situação. Né? Por nada a gente começa a falar: você viu o que ele disse de você? Olha, eu não deixava assim. E já começa a incitar de fato para que as pessoas acabem se contendendo uma contra as outras. Inclusive, às vezes, nós damos opiniões. Hoje em dia está todo mundo dando opinião política, né? Como a gente falou, vários doutores em política aí, e todo mundo tem a solução do Brasil. Mas, infelizmente, cada um guiado para um lado. Infelizmente, se Deus não estiver na frente, né? Quem quando tem Deus a solução? Não for o leme, quando Deus não for o cabresto, onde que nós estaremos? E sabe que o nosso país carece disso, e não é o nosso país. O mundo inteiro carece de um leme, de uma direção. Exato. E Deus nos dá isso. Ele fala aqui em Tiago: refreie sua língua. A língua é algo que pode levar você à salvação ou à perdição. E ela fala: olha, um bosque imenso. Ele não precisa jogar fogo e jogar fogo em tudo de uma vez. É só você jogar. Você já percebeu como são os incêndios quando você vê na TV? Alguém jogou eles chamam bituca de cigarro, que é uma ponta de cigarro, jogou aquilo no meio do bosque, e aquilo pegou fogo e tomou conta de tudo. E quando vem, é uma grande queimada, né? Geralmente em época seca é isso que acontece. Então nós podemos perceber que a língua pode ser do tamanho de uma bituca de cigarro, que a pessoa já descartou porque ela é tão pequena que já não dá mais para ela usar. É o suficiente, né? Mas pode ser pequena, é o suficiente para levar à perdição. E ela tem um poder imenso. Poder de destruir. É o que a gente vai ver no próximo bloco, né? Primeiro, antes disso, a gente vai agradecer as pessoas que estão assistindo ao vivo aqui. Não sei com quem eu já falei aqui, mas acho que tá na sequência. Márcia Santana. Oi, Márcia. Obrigado por você estar conosco aqui. Volte todas as semanas, a partir das 21 horas, quintas-feiras. Nós estamos juntos aqui também. Também Silvana Ferreira Nascimento, de Pirituba, uma tela de distância, né? E fala que Deus continue abençoando a todos nós, né? E Fernando e Michele diz: não consigo nem ver nem ouvir. Eu acho que ele está com problema de audição. Ou de visão. Pode ser. Eu não sei, nós, a princípio, vocês foram os primeiros que falaram aqui. O José Reis falou que logo estará estabilizado, então ele acreditou em nós, né? Não sei, aqui pra gente está normal, eu acredito. Se tiver problema até, nós não estamos sabendo, né? Então, Larissa Ferraz aqui dando boa noite à família toda de Cristo. Ela é de Campinas, de São Bernardo, da Igreja de Cristo lá de São Bernardo. Uma chuva abençoada por Deus o dia todo, e aqui também. Aqui também choveu. E mais Curitiba frio. É normal, né? Mas calma, logo estará estabilizado. Eu espero que seja chuva. Não a conexão. Não a conexão. Então, eu acho que tudo certo, segundo nossa equipe aqui está acompanhando. Tá tudo certo. Então vamos para a série de codependência com o nosso irmão Vicente Barbosa. Codependência. Quem é você? Quem é o codependente? A gente já falou um pouquinho sobre isso, a minha esposa falou um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho sobre a doença. Quando a codependência vira doença? A codependência vira doença exatamente como o dependente químico e alcoólico. O dependente químico e alcoólico, ele se torna um doente quando ele tem crise. Então ele usa o álcool ou a droga, e quando ele está sem o álcool ou a droga, ele tem crise de abstinência. O codependente da mesma forma. Então quando ele não sabe o que o dependente está fazendo, como ele está, ele começa a ter crises. Essas crises, ou a crise de abstinência da outra pessoa, ela vai trazer para ele uma negação. Então esses são os aspectos da crise. Então se eu tenho negação, se eu começo a negar, não, meu filho não está usando droga,
Não, meu marido não está usando droga. Não, meu marido está trabalhando, eu tenho certeza disso. Ele só chegou tarde hoje por causa disso. Eu começo a inventar coisas. Por exemplo, a negação é uma crise, a vergonha é uma crise, a irritação de falar sobre o assunto, sobre o dependente químico, é uma crise, né? Agora, quando eu fico negando tudo isso, quando eu fico com vergonha, fico nervoso com as pessoas quando falam, ou do marido, ou da esposa, ou do filho que é o dependente químico, então isso já se torna uma síndrome. Então, eu passo a viver 24 horas com medo, com receio, com vergonha, com negação. E isso traz estigmas. Isso vai deixando cicatrizes. Aquela pessoa vai ficando murcha, vai ficando acabada. Ela não consegue perceber. O codependente, ele permite que o comportamento da outra pessoa a afete. Então, o meu filho está usando droga e isso me afeta profundamente e acaba comigo e eu não tenho muito o que fazer. O meu marido está usando droga e aí eu protejo meu marido de todas as formas, inclusive até negligenciando a minha própria vida e a vida dos meus filhos. Então, olha para o perigo que está caminhando isso. Eu passo a esconder algumas coisas, porque o codependente também ele acha que ele vai controlar o dependente químico, né? Tem até aquela frase assim: ele prometeu para mim que não vai fazer mais. Puxa, quantas vezes eu prometi para Patrícia que não ia fazer mais? E aquilo era da boca para fora, porque era o que ela queria ouvir da minha boca e era o que eu queria falar para que ela de novo chorasse, mas me deixasse entrar em casa. E aí o ciclo continuava. Então, enquanto eu estava usando drogas, ficava às vezes 1, 2 dias fora de casa, eu voltava, estava a roupa limpa, a geladeira cheia, e a minha esposa dizendo para mim: graças a Deus que você voltou, e querendo falar comigo o menos possível, né? Então, ela passa a me ajudar a continuar a usar droga. Então, essas perguntas, né, de forma retroativa, né, ela falava assim: você promete para mim que você não vai usar mais? Eu falava: prometo. Mas, na verdade, às vezes eu nem falava nada. Às vezes ela falava: você promete para mim que você não vai usar mais? Eu ficava quieto. Eu não prometia nada. Mas dentro do consciente dela já estava me ouvindo falar que prometia. Então, o codependente, ele está tão doente que ele quer controlar de todas as formas, de qualquer forma, a vida daquele dependente químico. Ele ama tanto. Precisa-se usar as ferramentas sérias, necessárias, e essa ferramenta começa com o amor próprio. Ela precisa se amar e deixar aquela outra pessoa um pouco, para ela dar alguns passos para trás e olhar para aquele cenário e melhorar a sua própria vida. Tomar alguns cuidados, porque é uma doença, e essa doença é fatal. Ela pode levar à morte. Libertos.com.br está aqui com muita seriedade para falar sobre a codependência. Pessoas que estão indo ao óbito sem usar drogas. Eu esperando ele falar no ar, eu falei: tá bom. Tá bom, um abraço então, boa noite, Neide Henke, né? Ela tá em Ramos, eu acho que é Rio de Janeiro, se eu não me... Sim, Rio de Janeiro. Me perdi aqui. Então um abraço a você, um abraço a todos os irmãos de Ramos. Isso aí. E também Fernando Michele Soares, agora sim. Ah, isso aí, deve ser. Sim, acho que eu tô bonito aqui hoje. Isso serve pra muita coisa. Claro. Agora sim, tá bom, estabilizado, eles estão ouvindo e assistindo tudo certinho, né? Sim. Ana Mendes também falando do Edinho aqui, do Ed alguma coisa assim. Edinho. Senão você vai espirrar. Dando um abraço a vocês, E a Marina tá de olho no Edinho. Eu também, ó. Cláudia Fernandes, boa noite, queridos irmãos. A paz de Jesus, ela é da igreja do Tanque, no Rio de Janeiro. Então, Ramos, Tanque, pertinho. Ramos, então. Só que aqui é Tanque.
É tanque, então eu não sei como que é tanque em carioca. Então, tá bom. É assim mesmo. Deve ser tanque também. E Sara também está conosco aqui, Oi, diretamente Sara. da Alemanha, né, Sara? Sentimos falta do seu vídeo hoje, mas sei que semana que vem você vai estar aqui Vai no estar programa, presente, com claro. certeza. Também João Cassiano, põe aí João Opa. Cassiano Alves Júnior, de Sim. Florianópolis. Esse eu não lembro agora como que é o sotaque lá, né? Mas É, é próximo ao nosso aqui, mas enfim. bem próximo, Um Piá. abraço, Piá não, Piá é Piá, sei lá se é Piá lá também, no não Santa sei se Catarina. é guri, se é menino, sei lá, alguma Enfim. coisa do gênero. Mas vamos continuar falando aqui sobre o assunto que nós estamos tocando. Vou início lá, pequena, mas poderosa, e nem precisa imaginar o quê. E a gente está já falando sobre isso, mas agora estamos falando sobre o poder que ela tem, o poder de destruir, que isso pode ser grave também para as vidas das pessoas, todos nós sabemos. E ele é bem claro dizendo: a língua é fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Isso é bem pesado, né? Porque a língua amaldiçoa pessoas, a língua manda as pessoas para o inferno. E às vezes Não que as pela pessoas língua as vão. pessoas cometem delitos e erros, geralmente começa falando. A intenção do coração ela é expressada pela língua. Então a pessoa poderia às vezes pensar 2, 3 vezes antes de falar e geralmente não faz isso. Quando não faz isso, erra. E aí erra por quê? Porque ela põe tudo a perder. Então a língua, ela põe tudo, a pessoa por inteiro. Ela é como uma contaminação. Nem sempre uma contaminação, ela contamina de uma vez. Ela vai ter o ponto de início, né? Como a chama. Tanto que a língua é um fogo, né? Ela tem um ponto de ignição daquilo lá. E aí quando você vê, ele está tomando todo o corpo, né? Leva toda a pessoa a perder. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas ela faz o quê? Se vangloria de grandes coisas. Então é exatamente isso que geralmente a língua faz. E ela fala o quê? Toda espécie de coisas. Né? Isso a gente já tinha visto, essa passagem, né? que Que ela é pequena como uma fagulha. Num bosque todo, ela coloca a queimar tudo. Da mesma forma, ela tá dentro do seu corpo. Ela é pequena em comparação ao seu corpo. Porém, pode te condenar até o inferno se você não souber usá-la. Então, não é só falar, mas é escrever também. Então, cuidado com as redes sociais, porque o que você escreve também é falar. Sim. E isso tem que ser dito, né, para que a gente possa pensar também no que a gente tem falado através até da escrita. Até quando você compartilha algo que alguém falou, você está dando um aval para aquilo que a pessoa fala. E muitas vezes ela não está falando coisas boas, nem espirituais, nem edificantes, nem que te leve a algum lugar. Inclusive, às vezes, são opiniões assim que são um pouco duvidosas, inclusive. E as pessoas têm o hábito de, não, eu gostei, eu vou postar. E às vezes às vezes tem um palavrão no meio, a pessoa ignora, como exato, se não tivesse. Não presta nem atenção nos detalhes. E tem gente que às vezes leva aquilo para a igreja até, né? E conta no grupinho ali, é terrível. Então a gente tem que ter um comportamento diferente, porque imagina a gente fica assim meio chateado com a situação que acontece, porque a gente vê de vez em quando. Imagina Deus que vê o tempo todo. Pois e é constrangedor até, né? E Deus é quem pode fazer alguma coisa. Muitas vezes quando você mostra alguma coisa, você está falando, olha, eu teria vontade... Eu dou meu aval. De falar isso. Eu falaria assim. Às vezes eu quero ser engraçado e acabo sendo não é engraçado. Tem coisas que não é engraçado e a gente não pode dizer que é engraçado, né? A gente tem que tirar do nosso meio. Não estou dizendo que a gente tem que ser triste... ser... Não brincar, a gente até brinca ser radical, aqui, né? Pelo contrário, né? Dá para ser saudável, né? E ser santo ao mesmo tempo, né? Saudável, santo, significa ser feliz. Isso é verdadeira felicidade, o resto não é felicidade, bem pelo contrário, né? Então a língua que você usa para fazer coisas indevidas, ela mesma pode ser usada contra você, pode te condenar. Olha o poder que a língua tem. Veja lá o próximo versículo, né? Versículo 7, fala que toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se. E ela é domada pela espécie humana. Sabe o que ele está falando aqui? Exatamente o que você está vendo na tela, domínio. O homem fala para o cachorro, senta. O que ele faz? Senta.
O homem fala para um réptil, né? Ah, tá na hora de... Até pra pulga. Fazer... tem circo Mas de é incrível, pulgas, é verdade, né? incrível, Eu tava não é? vendo há umas 2 semanas atrás, eu tava com a minha irmã na praia, e ela começou a mexer com o peixe e ele reagia com o que ela falava. É incrível de ver isso. Um peixe, que a gente fala até que nem memória tem, nada, ela encostava o dedo nele para fazer carinho, como a gente chama. E ele voltava, repetia, queria mais carinho. Queria mais. É quase como aquele cachorro que gosta de se esfregar assim, sabe? Não tô falando que eu sou cachorro. É, normal. Mas que gosta de se esfregar no dono. Ele assim, volta. e Gato ele vai também, e volta, né? gato faz isso Isso muito. doma. Mas por quê? Porque o homem domou aquele animal. Interessante, o cachorro, por exemplo, ele não fala a nossa língua, ele não fala língua nenhuma que a gente entenda, pelo menos, né? A gente tem uma noção, né, de tanto convívio e tudo mais. Exato. Mas ele também, a gente começa a falar com o cachorro até que ele começa a associar que aquele som representa o nome dele, representa a comida, representa a obediência, representa... Sabe, quando a gente, mais do que a gente até, quando a gente quando tá dá bravo, bronca. quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz, quando a gente é receptivo, às vezes, por ele conhecer a gente, ele antecipa o que a gente está fazendo até pela atitude dele. Então, eu já percebo isso com o meu cachorro, né? E tudo isso parte da onde? Verdade, Da língua. Falar, né? E o ser humano? Pois o ser humano? Quem doma o ser humano? Não é? Então nós temos que pensar quem está domando você. Que língua você está ouvindo? Quer dizer, o que está de domando quem? você também. É verdade. De quem você está ouvindo? De qual a fonte que você está ouvindo? Eu li uma frase esses dias, né, sobre leitura, que era muito importante, né? Claro, uma frase de efeito e tudo mais, mas que eu acho que é interessante, né? Que ele diz: rico lê. Não que a gente vai ler, a gente vai ficar rico, mas fica inteligente pelo menos, né? Ele diz: rico lê, pobre vê TV. Pois é. Isso quer dizer, as pessoas muitas vezes se educam, né, pelo que vem na televisão e ouvem, né, novela e tantas coisas, né, pegam filmes. aquela ideia que a TV filtrou e falou, não, isso é normal, acostume-se com isso. Até Romanos 12, 1 e 2 fala, olha, não se acostume com as coisas deste mundo, renove-se pela transformação da sua mente, que é exatamente isso que nós estamos falando de refrear a língua, ou seja, padronizar a nossa língua ao que Deus deseja. Se nós quisermos, então, enriquecer espiritualmente, uma boa pegada nessa agora, Sim. Ler a palavra de Deus. A gente enriquece espiritualmente, né? E deixa de ver tanta coisa que a gente vê, né? Deixa menos rede social, menos TV, mais palavra de Deus em nossas vidas. Lê todo dia. Tanto eu como o João, nós somos suspeitos de falar para as pessoas lerem os livros da editora Resgate, até do Ebenezer, né? Sim. E outros da Igreja de Cristo, mas nós falamos para ler justamente para quê? A leitura transforma. Para que você tenha o parâmetro do que Deus quer, né? Então, nós queremos, de fato, que você seja renovado continuamente pela leitura, né, de coisas boas e também falando coisas boas, expressando isso para todas as pessoas. Isso é tanto verdade que Deus usa o que para nos converter, né, do nosso caminho e tudo mais? Usa a palavra. E escrita, não é a leitura. João 1:1, todas as coisas foram feitas por intermédio do quê? Romanos 17, né, também, desculpa, 10:17, ele fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Eu ia até falar isso, comentar isso também, você já citou, pronto, né? Tá que a fechado. fé vem pela palavra. Verdade, né? então. Ouvir a palavra de Cristo. Proclamar a sua fé é falar. Né? Verdade. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre o poder dessa pequena e poderosa. Ela também tem o poder de satisfazer. Vamos falar sobre o que ela satisfaz, o que tem satisfeito. Tem várias pessoas aqui assistindo o programa ao vivo. Queremos agradecer a você, como Peterson Simonetti, isso mesmo, né? Simonetti. Opa, nossa aí. Tá dando um olá para Sara, né? Isso. Ela era também da mesma região, da mesma cidade, talvez da mesma congregação que a Sara e o Bruno lá. Aqui, né? ó. Esse é para Camila Vasconcelos. É isso aí. É muito bom ter você aqui conosco. Sim, aqui também, Fernando e Michele, talvez a Michele que esteja escrevendo, talvez o Fernando. Talvez eu imagino que talvez é Michele, talvez os dois. Mas eu acho que a Michele é a porta-voz da família. Pode ser. Pode ser. E ela escreve que o homem tem mais dificuldade de falar. Verdade.
e às vezes também de ouvir. E graças a Deus, os homens vêm percebendo que juntos são mais fortes. É muito importante grupos de apoio, um ajudando ao outro. E ela está falando até, entre linhas, de um grupo que eles têm lá em Maceió, que os irmãos, até ele acho que fala Escola de Bereia, alguma coisa bereanos, alguma coisa assim, se eu não me engano, né, eles se juntam para fazer um encontro só de homens, que é bem interessante, semanalmente. Da palavra, provavelmente. Com certeza, né? E outro lugar que eu conheço que faz isso também é a igreja lá de Comendador Soares, no Rio de Janeiro, também, que eles se reúnem, e homens somente, né, durante a semana, assim, é muito interessante e é muito legal. Bom. E um terceiro lugar, Campo Grande, né, que eles se reúnem para comer também. Mas eles gostam de comer bastante. Eles dizem até que fazem churrasco para poder comer mandioca. De tanto que eles gostam de mandioca. E eu não condeno. Eu nunca comi churrasco com mandioca, mas tudo bem. Mas tá valendo. Deve ser bom, né? Não sei. Verdade. Do Aires Albuquerque, também de Maceió. Por acaso, não mais do que por acaso, é a mãe da Michele. Dando também. Mas é muito bom que também está conosco, né? A família está conosco. Verdade. Assim como o Cado Figueiredo, boa noite, irmãos, um abraço de Caruaru. Então um abraço, Cado, é muito bom ver você a uma tela de distância junto conosco aqui. Também Mauro e Selma Leal, de Imbariê, no Rio de Janeiro. Luciana Pereira Grigoleto, aqui ó, tchauzinho para você também. Novamente, Fernando e Michele aqui, Deus seja louvado, somos todos doentes, algumas doenças visíveis e outras secretas, o mais importante é unir força. Eu não sei se ela está falando do depoimento até do Bruno, mas casa muito bem com o que ele falou, né? Encaixa muito bem mesmo, verdade. com certeza. E... Olha a Sara falando, me perdoe por não ter colaborado essa semana. O que é isso, Sara? Mas a gente está muito feliz de você já estar colaborando semanalmente. E a gente sabe, a doença afeta todo mundo, né? Da gripe, outras coisas assim. E sabemos que semana que vem, se Deus quiser, você está junto conosco aqui. Um abraço também a Mauro e Selma Leal. Eu não sei se é o Mauro ou é a Selma, né? Um dos dois também. Da igreja de Imbariê, no Rio de Janeiro. Um abraço e muito bom vê-los aqui também conosco. Isso aí. Olhando para nossa pauta aqui também, falamos sobre regência, agora vamos falar sobre regência. Antes da gente falar sobre regência, queremos fazer um convite para várias pessoas que já começaram a enviar vídeos, né, sobre isso. Você já deve ter visto, inclusive, na página. Exato. Um doido lá falando alguma coisa. eu sou o único que posso falar assim. Dele, né? Porque é eu mesmo. É isso aí. Então, veja o convite. Aceite esse convite e logo vamos ter falando sobre regência com o nosso irmão Marcos Menaldo. Okay. Olá, eu sou o Goku. Brincadeira, eu sou o Edson e é um prazer manter uma tela de comunhão semanalmente. Eu venho aqui para te convidar a mostrar a todas as pessoas, que somos um só corpo, ou seja, somos a igreja. Para tanto, nós convidamos a você a fazer um pequeno vídeo da passagem de 1 Pedro. Esta é a passagem e você faça da mesma forma que eu vou apresentar, falando: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta passagem é de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E talvez você se pergunte, eu tenha até uma dúvida e tenha medo de gravar, grave da seguinte forma. Fale pausadamente, que é o essencial para que o vídeo seja bem compreendido. Deixe o seu celular desta forma aqui, na horizontal. Busque uma boa iluminação, preferencialmente durante o dia. E também um ambiente que proponha um bom som, para que as pessoas que estejam ouvindo do outro lado te ouçam bem. Envie o seu vídeo até a próxima quinta. E desde já, um grande abraço fraternal a uma tela de distância.
mais uma vez nós vamos falar sobre louvor. Eu sou o Marcos Menaldo e eu queria fazer uma pergunta. Será que Deus aceita qualquer tipo de louvor? Será que ele quer um tipo de louvor específico? Se a gente lembrar lá de Caim e Abel, né, Caim fez uma oferta e Abel também. Ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. A gente precisa pensar nisso louvor. Já há algumas semanas tenho falado sobre ir até a sua congregação para fazer um treinamento sobre louvor. É uma coisa que eu tenho bastante preocupação. Deus me deu esse dom, eu pude aperfeiçoar esse dom, e eu gostaria de poder dividir esse conhecimento, né, nas congregações. Então, eu gostaria de falar hoje sobre esse treinamento, né, que leva mais ou menos 5, 6 horas, mais ou menos, dependendo do tempo que a gente tiver, né, com a congregação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse programa de treinamento, sobre o que a gente vai falar, né, se eu for até a sua congregação. Eu vou falar sobre isso, sobre por que devemos oferecer um louvor de qualidade, né, a Deus, e a responsabilidade do regente, a responsabilidade de oferecer esse louvor de boa qualidade, porque às vezes a gente pensa que a gente canta com o coração, vamos cantar e a gente não se esforça, e fica principalmente o regente, né, acaba sendo um puxador de hinos. Chega na hora, escolhe uns hinos, e aí a congregação não cresce no louvor. Até as pessoas que vêm de fora, né, um visitante ou as pessoas que vêm da escola da Bíblia, por exemplo, vai chegar e vai falar assim: nossa, Deus não merece mais, né? Então às vezes a gente está muito tempo e não percebe isso. A gente vai falar por que a gente precisa do regente. Vamos falar também quais as responsabilidades do regente na congregação. A gente vai falar sobre dom e talento, né? Tem muitas pessoas que já têm um dom nato, mas acabam não usando, e outras que desenvolvem esse talento. Vamos falar sobre as ferramentas disponíveis para a regência, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar para ajudar nessa regência, para conseguir fazer a regência. Vamos falar um pouco de teoria musical, falar um pouquinho sobre timbre de voz, a diferença das vozes, né, masculina, feminina. Vamos falar sobre regência manual, né, que é importante. O regente, ele tem a figura do regente, então ele vai entrar nas ferramentas. Então ele precisa ter uma regência manual, ele precisa ter movimentos de regência que é preciso aprender para que você consiga falar com a igreja através de gestos, né? Vamos falar um pouco sobre expressão corporal, expressão facial. Quando a gente chega à frente da igreja, né, da gente ser bem recebido, a gente tem uma forma de fazer isso, não é de qualquer jeito, né? A gente vai falar sobre a escolha dos hinos, a gente vai falar no culto principalmente, como a gente faz essa escolha, qual é o tipo dos hinos, né, qual é a qualidade, tudo que a gente pode fazer nisso, na escolha, né, para manter o quê? Uma cadência do culto, uma cadência boa, pois a gente está transmitindo uma informação quando com cada hino. Então, se a gente usar isso, melhora muito, né, a qualidade do culto. E a gente vai falar também, o louvor nas igrejas não melhorou, não progrediu, e muitas vezes decaiu a qualidade desse louvor. Então é uma coisa que eu fico muito triste, né, quando a gente chega numa congregação e as pessoas não sabem reconhecer qual é a importância do louvor. Que a gente toma mais ou menos 70% do culto é só louvor. Então, o que a gente pode mudar isso a curto, a médio e a longo prazo. Então, vou dar formas de que a gente consiga mudar isso em pouco tempo, em médio prazo e a longo prazo. Tem coisa que a gente pode fazer amanhã que já vai começar a dar certo. Então, eu me deixo à disposição, né, nesse ano, estou separando alguns finais de semana para isso, vou até a sua congregação, o contato está na tela, entre em contato comigo e a gente vai falar sobre isso. E a gente vai continuar trazendo dicas e falando sobre louvor nas próximas semanas. Então um abraço a todos e todos fiquem com Deus. É isso aí. É isso aí. Vamos voltando. Obrigado ao nosso irmão Marcos Menaldi, que ele realmente tem viajado bastante, tem falado com ele de vez em quando. Uhum. Ele tem ido várias congregações, até vi alguém aqui que ele vai estar no Tanque, se não me engano, né? Uhum. E convide o Marcos Menaldi, então, para a sua congregação. Ele tem bastante
conteúdo para passar para a congregação, e a igreja precisa, isso também as duas coisas combinam, né? Uma pessoa tem o que a igreja precisa e as congregações todas precisam. Até pensando em louvor também, o louvor ele toma todo o espaço do culto, Sim, né? Ele maior parte, verdade. Em quase todo o culto. A E importância se a igreja então que ele canta tem. bem, é sinal de que a igreja está crescendo cada vez mais durante o culto. E um dos assim, fundamentos, como que eu posso dizer, uma coluna fundamental do crescimento da igreja é o louvor. É o louvor. Sim, são os cânticos bem cantados. Exato. De preferência, né? Sim. E às vezes a gente até se defende, mas Deus aceita qualquer coisa. Vai apresentar para o governador, vai apresentar para, sei lá, um diretor de uma escola, vê se eles aceitam isso. Não aceita qualquer coisa, não. Então nós devemos dar para Deus o melhor. Até essa fala que eu estou dizendo aqui é de Malaquias. Sim. Que ele diz, apresenta para o seu governador, vê se ele aceita, né? Não aceita, então, porque para Deus nós vamos dar o resto. Hoje, você vai na frente do governador, como que você vai se postar? Como vai se vestir, né? Então, tudo isso, né? Como vai agir, não é qualquer coisa, né? Você não vai como está. É lógico que nós não exigimos que você compre uma roupa nova ou faça alguma coisa nem Deus diferente. Exige, né? Faça o melhor que você tem para Deus. Sim, com certeza. Melhor que você tem, essa é a frase. Exatamente. Essa é a frase mesmo. Muito obrigado a Cristina Cris, que nós dissemos aqui, pelo menos eu disse, não lembro, mas ela lembra. Que bom, né? Pelo menos alguém lembra. E diz que ama muito o programa, né? É a nossa idade, viu? Já faz um tempo que ela não... Então, por isso. Quando a pessoa faz um tempo, a idade não... A gente esquecendo e a gente não lembra mais. O Edinho, a gente não consegue lembrar, a idade dele não permite. Velho, aí já viu, né? A Rosilane Monteiro está falando boa noite, né? Mais uma vez, ela é de Arthur Nogueira, né? Ela fala que é amazonense, congregou 24 anos. Eu acho que é amazonense mesmo. Eu acho que ela fala mais amazonense que paulista, viu? Com certeza. Eu vejo. E aí ela tá lembrando o João, né? João, então, tá agradecendo mais uma vez você por ter transportado ela de Guarulhos até a rodoviária do Tietê, caminho da casa dele. Mas é bom quando a gente lembra dos irmãos, recorda, e é tão bom rever você, mesmo que é uma tela de distância, eu não, o João, né? Mas verdade. eu nem lhe conheço pessoalmente, né? Mas é muito bom de fato quando isso acontece, né? Verdade. E também, Fernando e Michele Albuquerque aqui estão conosco, né? Somos gratas, deve ser isso? Então é a Michele. Descobrimos, é a Michele. Por suas palavras, Deus abençoe vocês. Fátima Lopes, olá para você. E Luciana Monteiro, também dando seu boa noite. A noite realmente está muito boa, choveu bastante. Como na TV fala, assim, bem sério, boa noite. Boa noite. Não dá para ser sério aqui. Não dá. O Edinho não tem jeito. O João não deixa. Sueli Teixeira, que fala, boa noite, irmãos, estamos tão longe uns dos outros e tão perto do coração dos irmãos. É verdade. Saudades, Sueli, da Congregação de Ramos. Bonitas Sueli, palavras. Gostei das suas palavras, viu? Verdade, bastante me senti poético abraçado aqui. até. Verdade. E a Sara, mais uma vez, Sara Capato, né? Dizendo que é muita satisfação contribuir com alguma coisa que possa edificar. Então, e de fato tem sido muito também, útil. Sarah. Até para nós que não somos mulheres, né? Ela fala sobre as mulheres da Bíblia. Mas tenho gostado bastante São lições né, importantíssimas, né? E que realmente faz a gente pensar o que a gente vai deixar, né? Tem uma frase que ela sempre repete e realmente é para pensar mesmo. O que você está deixando? Então é para a gente pensar. Vamos pensar. Ao seu redor. Isso aí. Estamos falando sobre pequena, mas poderosa. E ela também tem o poder de satisfazer. Ela é consumidora, né? E com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Isso é sério. É muito sério. Eu até me lembrei do meu pai agora. Você lembrou, não lembrou? Claro. Esse desenho aqui fez eu lembrar do meu pai. Que quando alguém fala alguma coisa demais ou que não deve, ele fala, isso é língua de cobra, né? Agora eu descobri o que ele queria dizer com essa imagem. É bem isso aí, venenosa. É uma língua que às vezes é venenosa, muito venenosa. E ela serve para o bem. Ela serve de fato para bem dizer ao Senhor. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Mais amaldiçoamos do que usamos ela para abençoar. Inclusive, mesmo que eu não goste de um político ou algo do gênero, por exemplo, peça para que Deus abençoe ele, e não ao contrário. Então, jamais falar palavrão, por exemplo, porque essa passagem diz, né, se nós usamos a língua para bem dizer a Deus, vamos usá-la para amaldiçoar
a Deus. Como assim Deus? Porque os homens são feitos à semelhança de Deus. Se a gente, sei lá, fala mal do presidente, é uma coisa ruim, né? Ele faz erros, sim. Tem muita gente fazendo muito erro. Eu estou dando só um exemplo aqui, né? Sim. Mas a Bíblia fala realmente, não falar mal, orar. E eu vou longe agora, hein, João? Opa! Quando a gente fala mal da esposa, por exemplo, você está falando mal de você mesmo. É verdade. Sabe? Porque ela é parte sua. Uhum. Sabe? E do marido também, viu, esposas? Mulheres não falem mal. É os dois lados. Né? Tanto homem quanto mulher. Não falem mal uns dos outros. Se seu marido é cristão, se ele é discípulo de Jesus, se ele segue Jesus, fala para o Senhor dele. É isso que você tem que fazer. Fala para o Senhor dele, porque o Senhor dele resolve todas as coisas. Ele resolve coisas incríveis. É a mesma forma para a mulher, né? Se a sua esposa segue ao Senhor, uma serva do Senhor antes até de ser sua esposa, porque de fato as pessoas assim o são, peça para o Senhor, né? Ter uma esposa ou ter um marido é uma concessão de Deus, né? A gente vai ter que devolver. Melhor do que a gente quando foi entregue, né? Minha mãe sempre me ensinou isso, né? Se você vai pegar algo de alguém, tente devolver melhor do que o estado do qual você pegou. Então, e meu pai me ensinou que não fale mal de ninguém, senão sua língua é de cobra. Verdade. Né? E bênção ou maldição? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Muito bem enfatizado. Exato, é isso que a passagem fala e é de fato. A língua não... Bem, deixa eu mostrar uma coisa aqui, João. Põe na tela nós aqui. Quantas línguas você viu? Uma só. Então, essa língua ela não pode ser dividida. Né? Essa parte aqui vai falar de bênção, essa aqui de maldição. Não é assim que funciona. Não é assim. É uma língua só. Mas muitas vezes é assim que procede que acontece, na prática, né? Às vezes faz assim, ó, meu irmão. Na frente, do lado. Quando sai fala, nossa, aquele nojento, ou algo do gênero, né? Mas é o que acontece muitas vezes. E a gente tem que tomar cuidado com essas atitudes, porque elas podem nos levar à salvação ou perdição. Tem um irmão que fala, olha, falar mal dos outros é pecado, mas ouvir não, me conta mais. Então, falando sobre isso, ouvir também, cuidado com o que você ouve, porque isso te influencia, sempre influencia. Então, não permita que as pessoas falem mal umas das outras, principalmente se são os irmãos. Tem uma frase na página da igreja, João, que há tempos você já colocou ela lá, né? Que diz o quê? Fale muito de Deus. Verdade. Que mais? Fale pouco de si. E nada dos outros. Nada dos outros. Verdade. É exatamente essa atitude que nós devemos tomar. Porque às vezes nós queremos tanto falar, e você sabe por que as pessoas fazem isso? Para elas se satisfazerem a si mesmo. E acabam cometendo coisas erradas, inclusive. Porque elas estão falando muito dos outros, estão falando geralmente nada de Deus. E às vezes estão querendo se vangloriar de coisas que nem fizeram e nem são, inclusive, né? Às vezes nem um bom servo nós buscamos ser e acabamos falando o que não devemos. É claro, né? Porque se eu estou fazendo da forma errada... Verdade. Não está no fim ainda. Isso aqui é só eu estou pulando para outro lugar. Onde é que eu deveria estar? Aqui que eu deveria estar. Muito bem. Um dia vai ter um fim, mas não é agora. Não, dia não, hoje mesmo, mas... não. Vai ter o fim hoje. Falando sobre a página, é aqui na página da igreja que você vê muitas coisas, você vê muitos artigos, você vê os endereços da igreja, como você pode ver aqui acima, né? Está endereços, congregações. Então é que você encontra. Só lembrando que não falamos da página hoje, né? Sim. Então vamos falar, aproveitando que o Edinho lembrou. A página é uma referência, inclusive, para que você veja essas e outras coisas que nós temos falado aqui, pois elas têm muitos estudos, mais de 600 estudos, e você pode ficar horas aí, que tem muito material para você. Se você reclama que não encontra material da igreja, a página já é um grande material. Tem muita coisa lá realmente, né? Para ler leva bastante tempo e vale a pena. Tem vários colaboradores, esses artigos são novos, inclusive pode ver quem está ouvindo, pedido ou mandamento, né? São artigos veja novos. Que é de 17 de setembro, né? Então não é uma coisa recente. Antiga, é novo. Tá fresquinho ainda, ninguém leu. Aliás, várias pessoas leram e você pode ler a sua parte também. Ok, isso mesmo. Isso aí. Bênção ou maldição, a nossa língua é complicado. Suas palavras no último dia. Já pensou nas suas palavras no último dia, quando você chegar na presença de Deus?
com certeza você vai ser cobrado pelo que você falou. Sim, Veja claro. só o que faz o que fala essa passagem aí. Ele diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Isso era passado, os antepassados tinham isso, mas Jesus continua. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Que passar disso vem do... E essa passagem é forte. Você está vendo aqui, João? Opa, deixa eu ver aí. Aqui, ó. Aqui, Tô vendo aí. Talvez, às vezes, a gente esconde... Aqui tá falando no cabelo? A gente esconde com nuguete ou alguma tinta do gênero. Ele passando sapato? Boa ideia. Cara de sapato, precisando de nuguete aqui. De sapato, né? Mas é brincadeira. O barbeiro que eu fui aqui é muito ruim. Eu também acho. Irmão. Um irmão barbeiro. Eu posso falar também que eu acho. Que é isso, né? Ele é muito bom, ele não cobrou nada. Mas a gente não pode alterar um fio de cabelo, mesmo que você maquia, você é aquilo. Até eu estava pensando, entre outras coisas, as pessoas que falam que nasceram de um sexo, mas eu sou de outro. O que elas fazem? Elas maquiam a verdade, mas jamais vão deixar de ser aquilo Deus que nasceram. está olhando o que ele criou, é aquilo que ele vai cobrar. Ele vai cobrar exatamente tudo que você transformar. Que seu sim é sim, né? Sim, sim. Não é não. E não é não. Com certeza. E aqui é claro que Jesus diz: não jurem de forma alguma. Cuidado com essas palavras, você vai ter que responder por elas. Você tem que falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Qualquer invenção que esteja fora de ser um sim ou não, né, um talvez, por exemplo, já é coisa do maligno, né? E Jesus ele fala, inclusive, para as pessoas que são nem quentes, nem frias, que são mornas, como que elas são? Elas são a do ponto maligno. De pôr fora. Dá-las fora, né? Dá-lhe fora. Porque de fato é isso que acontece, né? Nós temos que tomar cuidado. Nós que assumimos e batemos no peito e assumimos o papel de cristão, assim temos que ser na prática. É difícil, viu? Eu falo isso por mim mesmo, porque é a luta de todos nós. Verdade. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui assistindo conosco o programa ao vivo. Várias pessoas estão aqui, escrevem pra gente, a gente nem sempre, acho que a gente está no meio aqui e não conseguimos falar sobre todo mundo. É verdade. E se a gente esquecer de você, sinta-se abraçado, sinta-se amado da mesma forma, porque são muitas pessoas que, até pelo tanto que a gente fala também, né, João? É verdade, pelo tanto que a Edinho fala. Mas isso a gente releva. Então um abraço a todos vocês, assim a Luciano, como por exemplo, de Juazeiro do Norte, a Luciana Monteiro, Luciano e Luciana, ó, viu? Combinou aqui. Ele é do Rio de Janeiro, né? Mauro e Selma, mais uma vez, falando que estão com saudades. Que bom, eu também estou com saudade de vocês. De alguém, né? ela tá falando. Mas acho que não é de você. Eu tô com saudade deles também, né? Eu conheço eles pessoalmente, por isso que eu me dei ao luxo de falar assim. Claro. Também, né? Leila Maria também. Boa noite. João Cassiano. Alves Júnior, né? Ele está falando que é um excelente programa, então muito obrigado pela parte onde está o excelente, talvez seja o João, não eu, né? Vamos dividir essa parte. Então tá bom, a gente dessa vez. Dando uma boa noite para a Selma, é bom quando vocês interagem, nós gostamos disso também, né? Silas Gama, novamente, aqui, saudações, né, para Roslane, né, Ivanildo também. Roslane e Clarinha, isso, né? Agora aqui, Clarinha, é verdade, não pode esquecer da Clarinha. Então, boa noite a todos vocês, muito obrigado por estarem junto conosco, é tanto de... veja só a distância, né? Manaus a interior lá de São Paulo. Eu já vi Porto Alegre, já vi Florianópolis, já vi... bem, eu vou ficar a noite eu vejo aqui Leila Maria também. Estou vendo aqui, né? Com certeza. Vemos novamente Mauro e Selma, Luciano novamente aqui também,
Luciana, novamente. Cleusa Sato, de Campinas, São Bernardo, muito bom, Cleusa, obrigado por estar aqui conosco, né? Mauro e Selma Leal estão conversando entre eles aqui, ó. E isso é bem legal. Até esqueceram um pouco da gente, porque a gente fala demais. Sim. E Erivelso Machado, da igreja de Imbarier, no Rio de Janeiro, no Duque de Caxias, para ser mais exato, né? Também a Leila de Santíssimo, né? No mesmo Rio de Janeiro. Assim como Rosária Castro, né? Que é da congregação de 7 de setembro, em Manaus. 7 de setembro, ali no centro de Manaus. Uma legal, boa eu congregação. não sabia, porque eu não conheço Manaus. tá convidado a conhecer lá, tá lá esperando. Eu vou ter que ir lá um dia, então. Vai ter que ir lá, é muito interessante. Quando você pensa Manaus, assim, né, você pensa em, sei lá, o que você pensa? Selva, você pensa, selva. Não é? Rio, selva. E aí quando a gente chega lá, uma cidade de 2,5 milhões de pessoas, incrível. Do tamanho da cidade onde eu moro, praticamente, talvez maior até, viu? Acho que talvez maior, com certeza 12 congregações. Maior. Em congregações é maior. Em congregações é maior. Com certeza. Então, assim como Daiane dos Santos de Sorocaba, não é dos Santos, Daiane Santos de Sorocaba, um abraço a você. Também Valdésia está conosco. Ela é do Rio, né? Do Rio. Da congregação de Ramos. Boa noite, Valdésia, é bom tê-la aqui conosco. Silas Gama, conversando com a Rosária, provavelmente, né? E também Leila Maria da Silva. Um beijo. E... É o Silva. Eu acho que é isso aí, né? Ou é coração. Alguma coisa assim também, né? Certo, então... Estamos até adiantando um pouco aqui, porque no próximo bloco nós vamos para a conclusão daquele nosso estudo que você está acompanhando conosco hoje aqui, e estamos chegando também à última parte, assim, que é Vida com Propósito, a produção lá dos irmãos de Minas Gerais. Então, com vocês agora, Vida com Propósito, daqui a pouco a conclusão, estamos quase chegando ao fim, vamos dar mais alguns abraços, é o que nos resta. Com certeza. Muito bem-vindos à nossa quinta lição, de onde nós estamos retirando aplicações da oração de Esdras, capítulo 9, para as nossas vidas. A passagem de hoje é Esdras, capítulo 9, versículos 6 ao 7, onde na sua leitura você vai perceber que, primeiramente, Esdras se coloca junto com o povo dizendo que está por demais envergonhado para levantar o rosto diante de Deus, e ele dá uma ênfase muito grande, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, a nossa culpa sobe até os céus. Embora o próprio Esdras não seja culpado daqueles casamentos pecaminosos, os quais trouxeram essa atividade dele, essa reação tão grande dele, nós podemos perceber que ele não se coloca como uma pessoa mais perfeita que os outros. Nós podemos perceber que ele se coloca como uma pessoa que está envolvida com a comunidade com a qual ele faz parte, que ele se compadece, ele se coloca como um pecador junto com eles. Isso é uma coisa importante. Nós precisamos nos compadecer das pessoas que vivem no pecado, que estão arraizadas, escravizadas ao pecado, porque essas pessoas precisam da misericórdia de Deus. Nós precisamos estar prontos para estender as mãos. Uma lição muito importante é essa. E mais uma lição muito importante que nós vemos no versículo 7, é que ele fala que por causa da nossa culpa, nós somos entregues, temos sido entregues à espada, ao cativeiro, ao despojo e à humilhação. A primeira coisa que ele demonstra claramente as consequências terríveis do pecado na vida das pessoas. Sempre estão perdendo, são entregues à espada, derrota na guerra. E eu falo para você que você deve ter esse pensamento em mente. O pecado vai te levar à derrota. Nós estamos numa guerra espiritual. Se você não disser, eu quero parar com o pecado, basta do pecado na minha vida, se você não se arrepender verdadeiramente, o que vai acontecer com você é que você irá sofrer derrotas cada vez maiores na sua vida. Quando ele fala do cativeiro, é da escravidão. E nós sabemos muito bem que o pecado escraviza. Tome cuidado com isso. Tome cuidado para você não ser escravizado ao pecado e viver numa condição que você não consegue mais dizer não ao pecado e se afaste tanto de Deus
que não consiga mais voltar a fazer parte do caminho do Senhor. E ao despojo, ou seja, a ser roubado e à humilhação. Aquele que não está vivendo na prática da vontade de Deus, aquele que não está buscando a vontade de Deus, ele vai acabar sendo escravo, tendo roubado da sua vida todas aquelas coisas tão importantes que Deus lhe deu. Alegria, paz, uma vida cheia da presença do Senhor. Então tome muito cuidado, o pecado é grave e as consequências dele são terríveis. Pense sobre isso. Deus esteja com você. Muito bem, esse foi o último quadro do Vida com Propósito, né? Uma produção lá dos irmãos. Rômulo Dante está por trás, com certeza. Excelente trabalho, viu? Parabéns aos irmãos. Verdade, bastante atividade eles têm lá e mais uma dessa também. Lembra da Natália Carneiro falando aí, João? Ah, sim, Natália Carneiro. Meu irmão João, dia 2 de novembro teremos aqui no Rio de Janeiro o EFIC, Encontro Feminino das Igrejas de Cristo no Rio de Janeiro. Sou da congregação do Tanque, aguardando as irmãs para termos um dia abençoado. Com certeza será. Então, dia 2 de novembro... Não percam. Não percam, lá na Igreja de Cristo, de onde? De Rio de Janeiro? Do Tanque. Pensei que ele ia completar, mas não pegou a deixa. Não, é que eu achei que ele não lembrava, estava fazendo assim para funcionar, mas enfim. Né? Pois é, então é um bom lugar para estar no encontro de mulheres, né? E são bastante, que a gente precisava até começar a fazer mais de homens, né? Porque ficam porque poucos. As mulheres têm feito bastante, né? Dá um show. A Leila fala, Natália, minha irmã querida, né? Estaremos juntos se Deus assim que permitir. Então, mais uma aí que já está. E ela responde amém. Pré-confirmando, né? Só a estada lá, né? Márcia Cruz, boa noite, uma grande colaboradora conosco aqui, né? Muito bom ter você, Márcia, junto conosco. Um abraço. Sim. Natália colabora aqui dando um comentário. Minha mãe dizia que a língua é o chicote da alma. E é verdade, minha mãe dizia a mesma coisa, viu, João? É mesmo? Eu nunca vi essa frase, mas eu achei muito sei interessante. Porque, às vezes a minha língua pagava com o corpo, né? Na minha época, né? Aqui a Michelle escrevendo que o Edinho é a prova da alegria e desconcentração. O João. Desconcentração, hein? É o João. Descontração, ela falou, mas você é da desconcentração. Não, eu descontrai e você contrai, é isso. Né? Por aí. Depois a gente briga. Andréia Cândido aqui também conosco. Novamente, Mauro e Selma Leal. Eu vou correr um pouquinho mais, porque nós temos pouco tempo. Né? Helena Evaristo, que você pena. Você chegou atrasada, você está aqui, né? Você está aqui, tá atrasado, chegou, isso é importante. Valdecir Franco Duarte, boa noite, amados irmãos, boa noite a você também. Também a Helena Evaristo. Peterson Simonetti, que tem uma mensagem que não deu tempo de ler, não temos tanto tempo, infelizmente, Peterson. Sim. Mas obrigado por você ter escrito, gastando um tempinho com a gente aqui. A Helena fala outra coisa importante aqui, né, que o homem escuta, mas nem sempre ele consegue ouvir. Mulheres de Bereia, Escola de Tirano. Aí, ó, gostei, muito obrigado pela lembrança. Mulheres de Bereia Michele. são as mulheres, né, Escola de Tirano são os homens, o encontro que eles têm. E, novamente, Peterson, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vocês convém responder a cada um. Colossenses 4, 6. E Eliana Simões Marques, de Campinas, Guanabara. Valdecir manda um abraço para todos os irmãos. Também a Cris Oliveira fala a paz, queridos Edinho e João e Edinho, né? Que o Senhor abençoe grandemente aos irmãos da Igreja de Cristo Londrina. Um abraço a você, Cris, foi muito bom você estar conosco aqui, né? Londrina Sim, Leste. Natália Carneiro também, 20 de outubro no Tanque Rio de Janeiro. Hoje, né? Marcos Menaldo estará no dia 20 de outubro. Mês que vem. Hoje é dia 20, daqui um mês. É isso que eu quis dizer. Você não entende. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Faz de conta, né? Vamos deixar para não ficar mais vergonhoso. Luciano também está conosco, Jazeiro. A Leila manda um abraço para o Jorge Morales. Opa, um abraço para o Jorge Morales. Assim como a Eliana está falando, e é um convite que mais uma vez eu faço ao vivo a você, faça um vídeo pequeno. Será que a gente pode mostrar algum exemplo aqui? Tem 2 exemplos. Eu acho que seria bom um pequeno pedaço, pelo menos. Pelo menos.
para você ver como é simples fazer um vídeo desses. Então tá, lá vai um pedacinho. Só um pedacinho, viu? Tá? E a gente já volta. Tá bom. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso aí, por enquanto. Só isso por enquanto. O resto fica para próxima para você ver. Tem surpresa, não é assim que vai ficar. Nós né? vamos a gente fazer vai de outras formas, né? Mas para você ver que é simples começar. gravar, né? Então, estou te convocando, vamos dizer assim, para que na próxima semana nós possamos já mostrar alguma coisa para você, né? Sim, então, Ronaldo dizendo aqui parabéns, acho que pelo programa, realmente gostamos de fazê-lo da Igreja de Cristo de Barueri. Assim como o Marcos Menaldo, ele está falando, ó, estou à disposição. Então, você que quer melhorar o cântico dentro da sua congregação, Marcos Menaldo está se colocando à disposição. Exatamente. E outra, faça com antecedência para que ele possa agendar e deixar tudo pronto para estar na sua presença aí. E o Jorge também se manifesta aqui dando o seu boa noite. A Leila, né? A Leila. Neide Heng novamente também conosco aqui. Conversando com a Leila, né? E a Leila tá em todas, ó. Tá conversando com todo mundo. Que bom, Leila. Leila, você é querida aí. E é conhecida. Eu queria ser assim. Varley Souza falando, ó, a língua é uma espada de dois gumes. De fato, também. Né? Mas a gente tem que tentar usar um gume só, né? Só um gume tá bom, né? É. Leila Maria novamente também aqui, muito obrigado por ter escrito, continue escrevendo, vamos deixar um pouquinho para depois, vamos para a conclusão da nossa aula de hoje, né, do nosso estudo de hoje, falando sobre pequena, mas poderosa. A língua tem o poder, tem grandes poderes, mas ela tem o poder de dirigir a vida de cada um de nós. A vida eterna, né, tanto para a eternidade quanto para a perdição. Né? Então ela nos dirige para o céu, ou nos dirige para o outro lugar que é chamado que não é o céu. Inferno, né? Exatamente. Então, agora dá para brincar com isso, mas... E você sabe que a maioria das pessoas pensa que todo mundo vai para o céu. A maioria das pessoas todo mundo que morre fica bonzinho, né? Mas é porque ele já não fala mais nada, né? E aí quem fala, geralmente, é assim. Minha mãe falava, o peixe morre pela boca. Né? Então vamos ficar bonzinho agora, enquanto dá tempo, né? Com certeza. E também ela tem outro poder, né? O poder de destruir. Ela pode acabar com tudo que está ao redor dela. A língua tem esse poder. Por quê? Porque, de fato, se nós usamos mal, ela destrói tudo que está à nossa volta. E também a língua tem o poder de satisfazer a você mesmo. Quando você fala uma coisa indevida, você talvez fique satisfeito com aquilo que você falou. Talvez você fique... sei lá, como dizer, mas acho que não satisfaz a sensação a pessoa. De saciedade, né? Às vezes a gente fala uma coisa indevida, até que seja verdadeira, mas da forma errada a gente fala e a gente fica com remorso. Sim. E mais, a língua satisfaz mais alguém. Alguém que tudo vê, tudo ouve. Se nós o louvarmos. E se nós usarmos a língua Sim, aí a língua pode satisfazer, né, a Deus. Ela satisfaz a Deus. Então... e é lógico que automaticamente também nos satisfará. E é uma escolha que a gente tem que fazer, satisfazer a gente mesmo, ou satisfazer o inimigo, a Deus, né? Então é como alguém disse, a Deus. Alguma coisa parecida com isso, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Mais ou menos por aí, né? Então cuidado com o que você fala. Nem tudo a gente deve falar. A gente deve falar, e se for falar, falar com amor. Fale muito de Deus. Pouco de si mesmo. E nada de você. Dos outros. Aquele João. Só pra descontrair. Não era descontrair, era distrair, sei lá. Mas é alguma coisa. Falar pouco das pessoas, falar pouco de si, falar nada, na verdade, dos outros. Fale né? de nada dos de outros. Ninguém. Se não for bom, principalmente, faça só elogios sinceros, de preferência. Se você não sabe o que falar, é melhor não falar nada. É melhor mesmo, né? E queremos agradecer então a todos vocês que estiveram conosco aqui, como Valdésia, Leila Maria, Davi também esteve conosco, Marcos Menaldo aqui. Estou ansioso, né, para ir para o Rio de Janeiro. Com certeza. José Reis. Falando obrigado a Silvana, assim como Silas Gama, né, que diz que maravilha quando falamos louvor, nós lembramos logo do que Jesus nos ensinou em João 4,23. A oração é espiritual e totalmente consciente e vem do coração verdadeiro do adorador. E dá glórias a Deus, assim como devemos fazer. Exatamente, né? Dando boa noite aqui no nosso irmão Davi, também Silas, dando seu boa noite, Elisângela Roster também, dando boa noite. Assim como Valdecir Franco Duarte,
E Leila Maria da Silva, Leila que está em todas, né, Leila? Foi bom. Continuem vendo todas as quintas. Em todas, todas as quintas. Falando, mandando seus abraços, é muito importante. Valcineia Lima Andrade, dando boa noite à congregação, congregação da Sete em Manaus, né, está saudando a todos os irmãos, assim como a Aline Ramos. Põe a Aline Ramos aí, João. Opa, eu colocava a Aline Ramos aqui. Sim. E recebi até um recadinho aqui, nem sei se dá pra ver, tá muito claro nessa lápis, luz. Né? É melhor acho que ler, João. É melhor ler. Mas é um recadinho que eu recebi. Um recadinho. Então a língua é como uma fonte, né? Ela pode jorrar água doce ou água amarga. Essa aí foi um recado da dona Isaura, conhecida como a mãe do João. Conhecida como a mãe da Dinha. Nossa mãe. Ela fala aqui que a língua tem esse poder mesmo, né? Ela é como uma fonte que jorra tanto, pode jorrar tanto bênçãos ou pode jorrar maldições também, né? Ana falando do programa também, gratificante, programa até quinta que vem, programa cada vez mais abençoado, com certeza, porque vocês estão aqui. Assim como Daniela Morim Rebouças, dando boa noite, falando que chegou atrasada, mas chegou. É bom tê-la aqui conosco, mesmo que você tenha se sentido atrasada aí. Leila, Natália, muito obrigado por vocês estarem conosco também. Assim como Juliana Coutinho, que é da igreja de Itaquera, né? Mandando abraços a todos os irmãos e beijos, né? E chegando ao final aqui dos comentários, na Natália Carneiro, também, olha, esse é a melhor parte da minha quinta-feira. Que bom! Poxa, a gente vai ficar até vermelho, essa luz não deixa nem a gente vermelho. A luz está tão forte que a gente ficou branco hoje, né? Hoje eu até falei que eu pareço o Michael Jackson, tô ficando mais branco aqui. Pois é, verdade. E Lilian Franco. Dizendo que a mensagem de hoje foi uma grande bênção, especialmente para ela, né? Sim, para todos nós. E ela é da igreja de Eldorado, em Contagem, mas não esqueça, Lilian. A minha cunhada dessa igreja, dessa congregação também. Que bom, legal. Mas não foi para você, foi para todos nós. Não é Eldorado, é Contagem. É de Contagem. Ela é o de Marcos, Contagem, o Marcão, né? o Marcos Sacramento, é de Eldorado. Tá. Dá um abraço ao meu irmão Marcos Sacramento, a todos os outros aí. irmãos também lá. Eu falei junto com o João. É isso aí, falamos juntos, unânimes aqui, concordando nas mesmas coisas. Imagina. Eu queria que você se sinta abraçado, mesmo que não tenha escrito ou não tenhamos falado seu nome aqui, mas é muito bom tê-lo vendo esse programa, compartilhando e falando que, de fato, tudo é bom quando nós estamos no meio de irmãos, né? Verdade. Então, estamos chegando ao final desse programa de hoje, dessa quinta-feira. Uma benção a dia você, 20. Leila. Verdade, tá aqui. Dia 20 de setembro, né? Voltamos na próxima semana, dia 27. Se Deus quiser, dia 27. Exatamente. Separados, infelizmente. Eu de Curitiba, né? Porque e eu sou daqui de Curitiba. Eu também sou de Curitiba. É de Curitiba, mas estará em São Paulo, porque senão ele ganha a conta em casa. Ganhou a conta, lógico. Então tem que voltar para casa, né? Sim, com certeza. Então... Mas muito obrigado por estar presencialmente junto comigo aqui. É muito bom. O prazer é todo seu. Estarmos compartilhando, assim como o prazer é todo meu. O prazer um dia será seu. Pois é, eu estou esperando esse dia chegar. Enquanto ele tiver esse irmão, não vai chegar. Pois é, mas vamos lá. Estamos chegando então ao final do programa de hoje. Acho que já conseguimos ler todas as mensagens, senão a gente tem que parar, senão as mensagens continuam chegando mais, né? Então é isso. Chegamos ao final, então tem que colocar aqui fim. Fim da parte que fala em respeito ao estudo, né? E nós temos o prazer de semanalmente estar a uma tela de distância de você compartilhando o amor e a comunhão. Nós estamos muito felizes de tê-los aqui. E nós queremos agradecer a você por esse tempo juntos, compartilhando o programa. Eu ia mostrar minha mãe aqui, mas eu não sei se ela quer aparecer, porque a Ana mandou um abraço para ela, né? Só rapidinho tá aqui. Frio ela aqui tá morrendo de frio, mas essa é a nossa mãe, viu? É isso aí. É mais minha do que sua, eu cheguei primeiro. Não, eu que tô abraçado nela aqui, ó. Mas eu cheguei primeiro, pode ser. Eu trouxe ela aqui porque a Ana mandou um abraço para ela, falando um abraço para Dona Isaura e os meninos, né? Então um abraço para você também. São os meninos. Tá aqui, ó, a Dona Isaura e tudo mais. Muito bom tê-la aqui conosco. E, como eu sempre falo, tá na hora de dar tchau. É isso aí, muito obrigado a todos vocês. Boa noite, voltamos na próxima semana, se Deus quiser. É isso aí.
y más allá del cielo azul. Un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios,